número 1 se encontra dentro da lista de usados. Por enquanto, ele ainda está trazendo na posição e ele está trazendo o resultado do que ele encontrou aqui dentro. Então, se eu colocar o número 3 aqui, o valor usado foi 1 e o 3. Não se preocupe ainda com o nome e valor restante, porque a nossa fórmula ainda não está completa. A gente está fazendo por partes até chegar no resultado final. Então, por enquanto, ele está falando que ele encontrou aqui o número 1, ele foi buscar o número 1 dentro do meu grupo de usados, e ele encontrou. Depois ele foi buscar o número 2 aqui dentro de usados, ele encontrou? Não, deu erro. O valor 2 na avaliação não foi encontrado. Depois ele veio procurar o 3 aqui dentro desse grupo, ele encontrou, trouxe o valor 3 aqui, e ele foi buscar o 4, procurou aqui nesse grupo de valores e também não encontrou porque ele não existe. Por isso ele retornou um erro. Primeiro passo, então, é a gente tratar essas situações de erro. Como a gente trata o erro? A gente já fez na fórmula anterior. Se erro, vai dar toda essa estrutura aqui. Se o valor estiver, se a validação estiver correta e retornar algum resultado para mim, você me traz o resultado. Caso contrário, erro. Em branco é célula vazia, sem informação. Sem querer eu coloquei na segunda posição e replico para as demais. Agora a célula que estava retornando com erro já não está retornando mais. E se eu arrancar o valor aqui também, ele não vai retornar erro. Ele só vai apresentar a posição onde ele procurou o valor dentro de usados e traz para mim qual que foi o número que ele encontrou. Agora que nós já fizemos essa tratativa, é que nós vamos finalmente definir quem que é o nosso valor restante. Analisando de forma direta, você sabe que nós temos uma lista, nós já temos os nossos valores aqui, ele traz quem foi usado, e ele está trazendo esses mesmos valores que nós usamos. E, na verdade, nós precisamos do valor contrário. Nós não precisamos dos valores que já foram usados, porque eles já existem nessa coluna aqui. Nós queremos os valores contrários que não foram usados. Nós queremos os valores não utilizados ainda. Então, para fazer essa lógica, eu vou pegar todo esse resultado aqui, tudo isso já está trazendo o contrário do que eu preciso. Agora eu vou utilizar uma fórmula chamada C. E a minha fórmula C vai fazer exatamente o seguinte. Eu vou pegar toda essa estrutura e vou verificar. Se essa informação for maior do que 0, então eu quero que ele não me traga nada. Calma, respira, eu já vou te explicar o que eu estou fazendo. E se ele não encontrar nenhuma informação que seja maior do que 0, eu quero que ele faça o seguinte: inclua o valor direto da minha lista. Respirou? Agora que você acalmou, vamos lá então. E estamos fazendo de fato aqui. Você já sabe, ele está retornando nessa coluna até o momento os mesmos valores que nós temos aqui dentro da coluna usado, certo? Só que a fórmula C vai fazer uma verificação e vai me trazer o valor oposto, aqueles que não foram utilizados ainda. A lógica que nós vamos utilizar aqui é a seguinte: se ele fizer toda a fórmula e observar que o resultado disso daqui é maior do que 0, ou seja, os números que nós colocamos, esse aqui é um número 1 é maior do que 0 e o número 4 é maior do que 0. Se esse número for maior do que 0, eu não quero que você coloque nada, o valor, se verdadeiro, desta validação é não coloque nada dentro da minha célula. Se tiver informação maior do que 0, não coloque nada.
E se não tiver, se não for maior do que 0, significa que não tem informação, então você vai colocar para mim o valor da própria célula da minha lista. Só que você viu que eu repliquei para todos os meus demais valores e não apareceu nada. É porque ele está dando algum conflito com o meu valor vazio. Lembra que nós fizemos dentro dessa estrutura esse erro que está em destaque, ó, tá vendo que ela está colorida? E o resto está em cinza? Se o resultado da minha fórmula tiver algum conteúdo, tiver algum resultado, tiver algum valor, então você traz o próprio resultado da fórmula. Agora, se apresentar algum tipo de erro, você retorna vazio. Ao invés desse vazio, eu vou colocar para ele trazer para a gente a informação 0 ou um número abaixo de 0. Por quê? Porque se o resultado dessa fórmula for falho, significa que ele não tem valor e é exatamente o número que a gente precisa. O 3, ele não consta no meu quadrante. Então, se não tiver o valor dentro do meu quadrante, ele vai retornar erro. E ao invés de retornar erro, eu quero que você me retorne 0. Se a informação for 0, então eu sei que você vai ter que colocar para mim o próprio número da lista. Respira de novo, se ficou muito extenso. Eu vou pegar o passo a passo aqui contigo, calma. Se ficar muito confuso, é só parar, voltar e ver esse vídeo. Ok, vou dar Enter para ver se o problema foi resolvido. E não é que foi? Quem é que está aparecendo aqui agora? O número 2 e o número 3. Quais são os valores que estão faltando aqui no meu quadrante? Exatamente o número 2 e o número 3. Eu vou colocar o 2 aqui, só para você ver o que vai acontecer. Quem que veio para cá? O 2 e só ficou faltando o 3. Vou colocar o 3. Não tem mais ninguém aqui na minha lista. Vou arrancar todo mundo. Usados não tem nenhum. A gente não usou nenhum valor aqui. E restantes. Tem somente o 1, o 2 e o 3 disponível. Que loucura, hein? Que loucura. Então, resumindo. Vou fazer aqui uma explicação desenhada. A primeira fórmula que nós fizemos foi a fórmula índice, que vem até aqui. A fórmula índice, ela faria o quê? Ela ia utilizar o valor da minha lista e buscar aqui dentro de usados. Se essa informação existir aqui dentro de usados, então ele vai trazer para mim qual que é esse valor. Ele vai trazer para mim qual que é o valor que foi usado. Se o 1 existir na lista, ele vem aqui, eu procuro. Ah, o 1 existe, então traz o próprio número 1. Nesse caso, a gente só tem o 4 dentro do quadrante 1. Então ele veio aqui, procurou, o 4 existe? Ah, o 4 está aqui. Então traz o próprio número 4. E para os números que não existiam, ele retornava o quê? Ele retornava o valor não existia. E ele vinha aqui, identificava, não existe o número tal, não existe tal, não existe tal. Ele retornava erro. No caso dos números usados, a gente só tem um único valor disponível. Então, ele tem que trazer para a gente somente o único menor valor que ele tem disponível. Os demais retornavam um erro, que significa que eles não existiam. Continuando. Então, ele veio aqui, fez a busca da minha lista dentro dos meus valores usados e identificou, tem o número 4, então eu vou retornar para você o número 4. Esse é o resultado dessa fórmula.
Até aqui, 4. O que ele fazia com esse 4 depois? Se o resultado existia, ele trazia o próprio resultado, trazia o próprio número. Se não, ele deveria trazer o quê? Ele deveria trazer o valor 0. Então, se o valor fosse positivo, ele retornava o próprio número. E se der algum erro, ele vai retornar a informação . Perfeito. Se o número existe, ele traz o próprio número. E se ele não existe, eu trago o número 0. Então, o resultado da segunda etapa é aqui que eu estou exigindo bastante de você com a lógica, né? Aí você vai ver que é facinho. Só acompanhar o passo a passo que você vai ver que não tem dificuldade. Na segunda etapa, ele identificou se o valor existe, traz o próprio valor. E se der erro, você traz 0. Só que a gente não precisa do próprio valor. A gente não quer os valores usados. A gente já tem uma coluna que cuida deles. A gente quer os valores que não foram utilizados ainda. Então, para ajudar a gente nessa verificação, quem que a gente vai utilizar? A fórmula C. E a fórmula C vai vir aqui e fazer o seguinte. Aqui dentro eu tenho uma fórmula gigante. E o resultado dessa fórmula, se o resultado disso for maior do que 0, ele veio aqui e identificou, 4 é maior do que 0. Se isso aqui for maior do que 0, ele vai fazer o quê? Retornar vazio. Ou nada. Vazio. Caso contrário, se ele não for maior que 0, então o que ele é? Ou ele é 0 ou menor do que 0. E se isso acontecer, então ele vai fazer o quê? Retornar a célula, valor da célula dentro da minha lista, que em resumo é o valor que não foi utilizado ainda. Nossa, que maluquice! É isso aí mesmo. É desse jeito que você vai conseguir resolver essa salada de números aqui. Então, se ele retornou 4, 4 é maior do que 0, é o número que a gente já utilizou. Ele vai retornar quem? Aqui na coluna de restantes, ele vai retornar uma célula vazia. Ele vai retornar sem valor. Caso contrário, se ele retornar 0, significa que ele não encontrou um valor correspondente e por isso ele tem que me trazer o valor que está aqui dentro da lista. Então ele veio aqui, identificou o 1. Aí o 1, ele não existe aqui na lista de usados, então ele vai retornar 0, porque ele dará erro. E como ele é 0, ele não atende à validação verdadeira. Ele não é, 0 não é maior do que 0. Como não é maior do que 0, então ele retorna o próprio número, ou seja, o número 1, o 2 é a mesma coisa, o número 2 e o número 3. Para o 4 não vai acontecer isso, porque ele vai vir aqui, olhar e falar o seguinte, opa, 4, você está aqui na lista de usados? Sim, eu estou. Se ele está na lista de usados, então ele vai retornar o próprio número, que é o 4, e 4 é maior do que 0. Quando o número é maior que 0, então ele retorna vazio. E assim você consegue resolver toda essa mágica e apresentar os valores restantes e os valores que foram usados. Sabendo disso,
você pode já alterar sua lista de valores para buscar nos valores restantes e não mais na sua lista por completo. Veja o que a gente vai fazer agora. Seleciono toda a minha lista de valores, venho em dados, validação de dados, e aonde ele estava pedindo para buscar na minha primeira coluna F, tá vendo? F9 até F12, eu vou arrancar isso aqui, vou pedir para ele buscar H9 até dos dados, só vou fixar para que ele não altere esse valor. Guardar. E nesse momento, se eu selecionar qualquer um dos demais quadrantes, olha quem é que está disponível. Só o 1, o 2 e o 3, que são os valores que nós temos aqui. Vou escolher 2. Quem que ficou disponível agora? Só o 1 e o 3. Vou escolher o 3 aqui. Quem ficou disponível agora? Somente o 1. E é assim que você conseguiu resolver o seu problema de não deixar o usuário inserir um valor repetido dentro do quadrante. Agora fica fácil, é só repetir a mesma coisa. Quadrante 2, linha 1, coluna 2, a sua linha 2, coluna 1 e para linha 2, coluna 2. Aqui no segundo quadrante você vai alterar a fórmula, ele não deve buscar no seu primeiro quadrante, e sim no segundo. Então não é de A3 até B4, mas sim de C3 até C4. E a linha não é mais F9, mas sim K. A9. Aplico a fórmula para as demais linhas. Não tem que buscar na G, tem que buscar na coluna de usados, que é L12, L até L12. Enter. Vou fazer o ajuste aqui para você não acompanhar comigo. Vamos colocar no rápido. Prontinho, já estou com a minha validação aqui separada por blocos. Meu bloco linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1 e linha 2, coluna 2. Seria agora nossa lista de valores para o bloco linha 1, coluna 2. Onde que ele tem que buscar essa informação? É aqui. Ok. Não permito que ele insira valores diferentes, ou se você preferir, mostre somente o aviso. Eu prefiro rejeitar para não dar margem para ele ficar testando valores que não fazem sentido.
linha 2, coluna 1, dados, validação de dados, onde que está o intervalo, guardar e última validação de dados, lista de valores, vai ter que buscar aqui, ok, digeitar e guardar. Prontinho. Inserir o valor 1 aqui, ele já vai tirar do meu segundo quadrante. Vou colocar em cores diferentes para ficar fácil, de fácil identificação. E quadrante 4, colocar em lilás ou roxo, lilás. Pronto, então tá separado por cores. Agora você já sabe onde você tem que procurar. Inseriu o valor 1 foi para usados e falta o 3, o 4 e 5. Vamos tentar inserir mais um número 1 aqui dentro? Ocorreu um problema, dados inseridos na célula violam as regras, Se tiver uma informação que você não julga como muito adequada, é só selecionar guardar, tentar inserir novamente e ao invés de aparecer aquela informação confusa, você insere uma mensagem que fica mais intuitiva e mais direta para o seu usuário. Valor inválido, ou valor não permitido, ou valor duplicado. O que você achar mais adequado. Ah, 1 não posso? Que valores eu posso então? Ah, só tem 2, o 3 e o 4. Aqui, essa linha, ok? Então aqui tem que ser 4 e aqui tem que ser o 2. Aqui ele apresentou uma falha que ele ainda está só com 2 valores constando como disponíveis. Vamos corrigir então. O erro está na identificação da coluna, ele está buscando só lá na coluna C. Perceba que aqui ele está destacando somente a minha coluna C. E é de C3 até D4. Vamos tentar solucionar esse aqui. 2 e 1. Quatro e 3. Aparentemente está correto. Tentar inserir um valor diferente. Então ele está validando. Se quiser fazer, seleciona o seu quadrante. Dados, validação de dados, mostrar um texto. Valor duplicado. Com isso você tentar inserir uma informação que é fora da quantidade permitida. Por exemplo,
Os nossos valores vão de 1 até 4. Se eu tentar inserir 5, ele vai dar a mensagem de valor duplicado. Então não faz muito sentido essa mensagem. Eu vou corrigir. Ao invés de valor duplicado, eu vou valor permitido. Ok, serve tanto como 2 ou 9, a mensagem faz sentido para ambos. O último quadrante vamos tentar resolver o problema. Foi o 1 e o 4. Fica faltando nessa linha o 3, o número 1. Opa, tem coisa errada aqui. Eu já preenchi 2 valores e eu ainda tenho 3 disponíveis. Fórmula. A própria linha K. Mas agora já está correto. Isso aparece 2 e 2 e 4. Tenho 2 números disponíveis, o 2 e o 4. Eu posso colocar o 4 aqui? O 4 não estaria certo para resolver o Sudoku, porque o 4 já foi utilizado nessa posição aqui. Então eu teria que fazer alguma movimentação para que ele não se repetisse. Se eu não posso o 4, eu vou utilizar aqui então o número 2. E depois que eu selecionei o 2, eu termino com o 4. Aparentemente, nós resolvemos 100% do nosso Sudoku. Se você gostou até aqui, vou te dar um tempo para que você possa exercitar, criar o seu e simular essa mesma situação que nós fizemos até agora. Na próxima aula, eu passo para você como a gente faz as validações por linha e as verificações condicionais para destacar com cores aquelas linhas que estão certas e as linhas que estão erradas. Hoje já foi bastante informação, acho que a sua mente já deve estar sobrecarregada, então processe essa quantidade de informações, testa, retesta, deixe suas dúvidas aqui abaixo e te espero na nossa próxima aula. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e acompanhe os nossos próximos vídeos. Aquele abraço e te vejo na nossa próxima aula. Tchau, tchau!